Bom dia a todos. Este trabalho será apresentado para a disciplina de Biodiversidade e Recursos Genéticos Vegetais, professor José Hamilton, e os integrantes são Alexandre, Anderson, Emanuel, Natan e Vanessa. O tema é Bioma Cerrado. Cerrado brasileiro, introdução, aspectos gerais. O Cerrado ocupa uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo maior bioma brasileiro. Ele abrange cerca de 23% do território nacional, com a maior parte de sua área localizada no Planalto Central do Brasil. O Cerrado se estende de forma contínua pelos estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, parte dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo. E ainda em áreas disjuntas nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e ao sul no Paraná. Ao longo dos anos, a vegetação do cerrado vem sendo influenciada pelo clima, características físico-químicas do solo, o fogo, profundidade do lençol freático e atualmente pelas atividades antrópicas, como criação de gado, desmatamento e agricultura. O Cerrado é considerado um dos maiores hotspots mundiais, pois possui uma importante região de biodiversidade e espécies endêmicas ameaçadas. Segundo estimativas, o bioma possui mais de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves, 40% das espécies de plantas lenhosas e 50% das abelhas são endêmicas. Vegetação. Ao contrário do que ocorre na savana africana, o cerrado não depende do grau de pluviosidade, mas de fatores edáficos, como fertilidade, teor de alumínio e grau de saturação do solo. São esses fatores que produzem a diversidade de formas e fisionomias. O termo cerrado pode ser utilizado para designar vários tipos fitofisionômicos, que se refere a tipos de vegetação, ou para definir categorias fitofisionômicas, que se refere a formas de vegetação. Ele também pode estar associado a características estruturais ou florísticas, particulares em regiões específicas. No cerrado, podemos encontrar formações florestais, savânicas e campestres. Outras formas fisionômicas dependem de aspectos do substrato, como a fertilidade e o teor de alumínio disponível, porque baixa fertilidade está relacionada a altos teores de alumínio, a profundidade do solo e o grau de saturação hídrica nas camadas superficiais. Agora falaremos de alguns tipos fitofisionômicos. Cerrado típico, sentido restrito. O cerrado no sentido restrito, ele é caracterizado por árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com evidências de queimadas. Esses arbustos ficam espalhados com algumas espécies, apresentando órgãos subterrâneos perenes, os xilopódios, que permitem a rebrota após a queima ou corte. Campo sujo. O campo sujo é a vegetação herbácea arbustiva, onde os arbustos são separados entre si com uma estrutura lenhosa, semilenhosa ou herbácea. Cerradão. O cerradão caracteriza-se por uma formação florestal com resistência à seca. E ele também é conhecido pelo nome de floresta xeromorfa, que é uma mata mais rala e fraca. Cerrado rupestre. O cerrado rupestre é caracterizado por uma vegetação arbórea, arbustiva, que ocorre em áreas de afloramento de rochas, que são aqueles entes rupestres, litólicos ou rochosos. Agora nós temos a mata ripária. Ela é dividida em duas categorias. Uma é a mata ciliar, que é uma vegetação florestal acompanhada de rios de médio e grande porte na região do Cerrado.
e tem a mata de galeria, que é a vegetação florestal acompanhada de rios de pequeno porte e córregos de água dos planaltos do Brasil Central. E elas formam corredores fechados, tipo galerias, sobre os cursos d'água. Temos o Cerrado de Mata Seca, que são formações florestais e por diversos níveis de caducifólia durante a estação seca, e não possui associação com os cursos d'água. Isso acontece em função do tipo de solo e da composição das espécies. Pode ser sempre verde, semidecídua, que são aquelas que perdem parte das folhas na época seca, ou decídua, que perdem todas as folhas na época seca. Sobre a biodiversidade do cerrado. Como falado no slide anterior, o cerrado é um hotspot mundial. Motivo este que o coloca entre as 27 áreas críticas de biodiversidade do planeta e com alto grau de endemismo, principalmente em relação à sua flora. Isso se deve ao fato de o cerrado ter uma complexidade de hábitats e paisagens, que propicia a existência de uma fauna diversa e abundante. Tudo isso é distribuído conforme os recursos ecológicos disponíveis, como a topografia, o solo e o microclima. Segundo as estimativas, são aproximadamente 320 mil espécies da fauna brasileira e também 5% da fauna mundial, por conta da sua heterogeneidade. Segundo os dados pesquisados, são encontrados no Cerrado mais de 830 espécies de aves e pelo menos mais 194 espécies de mamíferos. Tudo isso distribuídos em 30 famílias, 9 ordens, que dentre elas, 14 espécies são consideradas endêmicas. Em relação à entomofauna, faltam dados, por não terem inventários dos grupos taxonômicos, mas a riqueza de invertebrados é grande. No que se diz respeito ao ambiente aquático, no cerrado encontramos variados tipos, como nascentes, lagoas efêmeras, ambientes brejosos, rios e riachos, que inclusive são formadores das principais bacias hidrográficas do Brasil. As principais espécies vegetais do cerrado são o ipê, pau-terra, angico, barbatimão, pequi, ingá, aroeira, copaíba e jabuticaba. É possível encontrar solos como o lotossolo e o solo podizólico, ou argissolo. O lotossolo é um solo ácido com coloração avermelhada e pobre em nutrientes. O podizólico é o solo que apresenta coloração mais escura, em tons avermelhados. É suscetível a processos erosivos. A devastação e a perda da biodiversidade já é uma realidade que assola o cerrado. Em 50 anos, a vegetação original foi reduzida em 50%, sendo que 30% da área foi destinada para fins pecuários. O cerrado é hoje o bioma que mais concentra atividades agropecuárias. Essa ocupação iniciou-se no ano de 1970, quando o governo passou a estimulá-la, alegando que as características da área abrangida pelo cerrado eram propícias ao desenvolvimento agrícola e à produção pecuária. É importante ressaltar também que o bioma cerrado compreende uma área formada por diversas bacias hidrográficas e por grandes aquíferos, representando cerca de 8% da disponibilidade de água a nível nacional. O desmatamento intenso provoca o assoreamento das áreas das bacias hidrográficas, o que acarreta a contaminação das águas, principalmente em virtude do uso excessivo de agrotóxicos nas plantações. O Dia Nacional do Cerrado é celebrado em 11 de setembro. Essa data é marcada por eventos e ações para promover a preservação do bioma. Calendários de estados brasileiros que abrangem o bioma contam com programas que celebram a importância do cerrado para o país. A seguir serão apresentados as espécies vegetais com potencial madeireiro. Temos 3 usos para o potencial madeireiro. O primeiro é a energia, que é utilizado as lenhas. Temos as espécies perobinha, peroba do mato, murta, sucupira preta, paineira do cerrado, curriola, angada mata, ipê amarela e gomeira.
Também tem para a construção civil, onde temos, além da Perobinha Peroba do Campo, Gonçalo Alves, Murta, Sucupira, Município, Equico, Paíba, Painheiro do Cerrado, Jatobá do Cerrado, Pau Santo, Vinhático, Curriola, Pau-terra Roxo, Pau-terrão, Angá da Mata e Carvoeiro. E, por fim, temos o papel e celulose como uso. Temos o ipê amarelo, pau-pomba, gomeira, mata-cachorro e carvoeiro. Muito bem, amigos, seguimos aqui com plantas medicinais do Cerrado. O conhecimento e o uso de plantas medicinais estão presentes em toda a sociedade. Desde os tempos recuados da história, no bioma do Cerrado não seria diferente, a não ser pelo fato de ser uma das regiões muito ricas em espécies com potencial medicinal. Seguimos, companheiros. Durante a pesquisa, nos deparamos com uma grande quantidade de espécies do Cerrado que detêm propriedades medicinais, além de qualidades paisagísticas. Selecionamos algumas organizadas pelo porte. Jacarandá cuspidifolia, conhecida como carobão, a propriedade medicinal retirada da casca através da decocção, que nada mais é do que a fervura dessa casca aí, obtendo-se um chá. E o efeito dela é depurativo. Temos aí a tabebuia heptafila, que é o ipê roxo. Também suas propriedades são retiradas da casca através da decocção e é utilizado para inflamação uterina. Temos na sequência a tabebuia ocracea, que é o ipê amarelo, retirado da casca também através da decocção, e o efeito dele é para as parasitoses. Cocrospermum regium, algodão do campo. As propriedades são retiradas da raiz, né, através da fervura. Ele efetua aí, tem ação purgativa e depurativa. Espiranthera odoratissima, é conhecida como manacá. Notem que não é o manacá aqui do nome popular que a gente conhece, manacá da serra aqui, né, da Mata Atlântica. Além de ter as folhas e as flores são diferentes aí, como a gente pode ver. As propriedades medicinais são retiradas da raiz, são fabricadas garrafadas, né? E elas servem para reumatismo. Temos aí a Solanum lycocarpum, fruta do lobo, né, que é a lobeira. É feito também o chá das folhas e é usado para úlceras. Porte subarbustivo, Anacardium humile, cajuzinho do campo. As propriedades medicinais são retiradas da folha através do chá, né, e servem para a formação ovariana. Na sequência temos Paepalanthus speciosus, canela de ema. Suas propriedades também são retiradas da folha através do chá e servem para reumatismo. Palicourea xanthophylla, douradinha. Também são retiradas da folha suas propriedades através do chá. Pode-se fazer garrafadas e serve para infecção urinária. Porte herbácea, Anema poema glauca, alecrim do campo. Ela é feita a infusão da planta inteira, né? E pode ser feita garrafada também. Ela serve para tonificar e depurativa. Esse alecrim do campo não é o mesmo alecrim do campo aqui que é conhecido em São Paulo. Então a gente tem que ficar atento a esses nomes populares. Temos aí Gonferna officinalis. O nome popular é para tudo, para tudinho. É utilizada a raiz e flor. Através do chá ou garrafada. Tem propriedades aí para asma, bronquite e febre. E temos aqui a Bromélia balançai, que é conhecida como gravatá. É o fruto. Tem que se coletar o fruto e fazer um xarope desse fruto e tomar para asma e bronquite. Palmeira, Atalea falerata. Essa aí é a palmeira acuri, nome popular acuri. A propriedade dela está na semente, né, no óleo extraído na semente, na verdade, né, e é utilizada para problemas oculares. Temos aqui também uma representante da espécie cactácea, né, que é o Discocactus heptacanthus, que é conhecido aí como coroa de frade. Na foto ele está até com uma flor aí. É utilizada a planta inteira, é aplicada in natura para furúnculo.
trepadeira, né? Aristolochia speranzae, conhecida como nome popular de cipó, papo de peru. É utilizada a raiz, fazendo-se o chá da raiz, e é utilizada aí para congestão. Seguimos aqui com espécies ornamentais. As espécies do cerrado geralmente possuem raízes pivotantes, vigorosas, que penetram profundamente no solo. Essa é uma característica importante para que as plantas consigam sobreviver às novas condições impostas pelo plantio em jardins ou próximos de construções e até a arborização urbana nas grandes cidades do Brasil. Oferece ainda outra vantagem, como a melhor resistência da planta aos ventos fortes e um fator de segurança para tubulações de água e esgoto, não interferindo nas mesmas. Podemos utilizar na ornamentação tanto pela diferentes tonalidades de verde ou ainda explorando as diferentes cores entre os lados das folhas. Em muitas espécies do cerrado ocorre acentuada caducidade foliar, que é apontada como uma desvantagem para países tropicais. Porém, temos um fato interessante. Ela geralmente coincide com o período de floração, o que confere um bonito contraste de formas, isto é, evidente nos ipês, no Tabebuia spp ou nos gonçaleiros, Astronium facinionifolium e outras. Em alguns casos, a caducifólia é vantajosa pois está associada à frutificação, como em Copaifera Langsdorff ou pau de óleo. No que se refere à floração, espécies do cerrado mostram um bonito conjunto e arranjo de seus órgãos florais, como ocorre nos angicos. Por outro lado, pode-se ainda enfatizar mais uma importante característica das espécies do cerrado. Por serem espécies típicas desse bioma, já estão adaptadas às condições ambientais e, com isso, a necessidade de aclimatação é drasticamente reduzida. O Brasil tem uma importante posição no comércio de essências. É o quarto maior produtor mundial e o primeiro em óleos essenciais cítricos. Entretanto, com uma paleta mundial com cerca de 3.000 ingredientes, e nenhuma é originária do bioma cerrado. A tarefa de encontrar novas substâncias diferenciadas não é nada fácil. Ainda existem outras dificuldades pela frente, como, por exemplo, determinar formas de propagação e cultivo das espécies aromáticas, avaliar a toxicidade dos óleos e encontrar parceiros para produzi-los e extraí-los em larga escala. Existe o projeto da Embrapa Espécies Aromáticas do Cerrado, coordenado por Biso, da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Está sendo conduzido em duas etapas. A primeira, executada de 2012 a 2014, foi voltada à coleta de espécies, resultando em 118 amostras que representam 50 famílias. Na segunda, que se estende até 2018, o foco está na avaliação olfativa e na caracterização química das amostras coletadas. São muitos os critérios que definem a coleta das espécies, como explica Vieira, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Um deles é a família a qual pertencem as plantas. Algumas famílias já são notariamente conhecidas por seu potencial aromático, como é o caso da Lamiaceae, da qual fazem parte a lavanda, a menta, a hortelã, a sálvia, o manjericão, entre outros. Explica o pesquisador, outros critérios são a qualidade encontrada e a própria aparência das plantas na natureza. Uma folha com mais pelugem, por exemplo, pode indicar que a planta possui potencial aromático. Existe também uma parceria com a empresa Givaudan para a execução da segunda fase do projeto. Foi firmado um contrato de cooperação técnica com a multinacional de essências Givaudan. O objetivo agora é realizar a avaliação olfativa das espécies coletadas para identificar ingredientes com aplicação potencial na indústria de fragrâncias e cosméticos e abrir novas oportunidades de produção agrícola, além do potencial uso para perfumes e cosméticos. Espera-se também identificar atividades biológicas das substâncias extraídas e possibilidades de aplicação em outras áreas, como as indústrias de alimento e farmacêutica.
Dentro do bioma cerrado, vamos estar comentando sobre as espécies vegetais que têm um potencial alimentício para fibras, vestuários e também em química, os óleos essenciais. Vamos começar falando sobre o pequi. O pequi é um fruto do tipo drupa. A frutificação do pequi ocorre de janeiro a março. Este fruto é encontrado em toda a extensão do Cerrado brasileiro e o principal produtor é o estado de Minas Gerais. O pequi, pessoal, enquanto potencial alimentício, ele possui um sabor único. Ele pode ser utilizado em produtos como licores, doces, frutas em conservas, pode ser cozido com arroz e até adicionado ao hambúrguer. Dentro da indústria e da química, a extração do óleo de pequi, que é obtido a partir de sua polpa ou amêndoa, ele é aplicado na agroindústria ou na indústria de alimentos. Devido ao seu grande teor de lipídios, o uso combinado com outras fontes de óleo torna-se promissor para a produção do biodiesel, como uma forma de redução de poluentes, incentivando aí o uso de uma... Falando agora um pouquinho sobre o buriti, que é um fruto em forma elipsoidal, possui uma coloração castanho avermelhado, pode ser isento ou apresentar até 2 caroços no fruto. O seu comprimento varia entre 4 a 5 centímetros e possui aproximadamente 20 a 40 gramas de massa, tendo a sua frutificação aí do mês de dezembro a junho, na maioria do território coberto pelo bioma cerrado. O potencial alimentício do buriti, este pode ser aplicado na produção de produtos como polpas, doce, geleias, sorvetes, néctares, corantes e também antioxidantes, e na elaboração de farinha a partir da desidratação da polpa do fruto. Na indústria química, Aquino e colaboradores aplicaram diferentes quantidades do óleo de buriti em biscoito do tipo cookies, com o objetivo de aumentar o consumo de vitamina A na merenda escolar, agregando assim um valor nutricional ao produto. Garcia e colaboradores, eles elaboraram um néctar de buriti com características funcionais, uma vez que este fruto apresenta um baixo valor energético e é uma fonte de vitaminas, sendo assim uma opção de um produto com alto teor nutricional para o mercado. A mangaba é um fruto do tipo baga, possui de 2 a 15 sementes, mas podendo apresentar até 30 sementes. Tem um formato aí elipsoidal ou em formato arredondado. Possui um diâmetro diversificado entre 2,5 a 6 centímetros e a frutificação da mangaba vai de outubro a dezembro. Para o potencial alimentício da mangaba, este torna-se promissor o processamento do fruto para a elaboração de sorvetes, sucos, licores e vinagres, aumentando assim a sua vida útil. Na indústria química, devido à sua alta acidez, esse fruto ele pode ser utilizado na produção de geleia. Apresenta um bom aproveitamento também na produção de sorvetes, pois, além de agregar um valor com as características funcionais, tem a capacidade de fixação de sabor. A cagaita é um fruto que apresenta um formato oval, podendo ser achatado ou em formato elipsoide, e possui massa que vai de 14 a 20 gramas. Quando maduro, o fruto apresenta uma coloração amarelo claro e um sabor ligeiramente ácido. A frutificação da cagaita ocorre aproximadamente um mês depois do florescimento, que vai de agosto até setembro. O potencial alimentício da cagaita, a sua utilização é para bebidas,
e é bastante considerável. A cagaita pode ser aplicada na produção de diferentes produtos que apresentam como características um pH ácido, uma baixa acidez titulável e uma elevada umidade. Para a indústria química, quando a cagaita é submetida ao processo de fermentação, se produz vinagre e álcool. Oliveira, 2010, realizou o experimento utilizando duas espécies, as quais foram empregadas na formulação de uma bebida alcoólica fermentada do fruto da cagaita, podendo assim aproveitar e potencializar o uso desse fruto. Araticum, um fruto aí do tipo baga, com formato circular, porém achatado. Quando maduro, este apresenta uma coloração marrom. Os frutos eles possuem diâmetros de aproximadamente uns 12 centímetros e a frutificação vai de setembro até janeiro. O seu potencial alimentício, por possuir uma grande quantidade de polpa, nós temos um alto rendimento do fruto, podendo ser consumido tanto in natura ou utilizado no preparo de sucos, licores, doces, geleias, tortas e também iogurtes. Para a indústria química, Bernal e colaboradores realizaram a produção e uma análise sensorial de um licor de baixa caloria com adição de polpa de araticum, uma vez que o setor de bebidas do tipo licor tem buscado evoluir tecnologicamente e utilizar sabores diferenciados, podendo assim agregar valor e também aproveitar esses diferentes sabores, como é o caso do araticum, além de poder caracterizar a região do Cerrado. A gabiroba possui um formato globoso, apresentando diâmetros entre 15 a 20 milímetros. A coloração do fruto é amarelada ou alaranjada quando está no seu estágio maduro, com um aroma cítrico agradável. A frutificação da gabiroba vai de setembro a dezembro, podendo prolongar-se até fevereiro. O potencial alimentício da gabiroba, o fruto possui um sabor adocicado, com características levemente laxativas, podendo ser consumido tanto in natura quanto em produtos elaborados, como geleias, sorvetes, sucos, doces, pudins e também licores. Para a indústria química, num estudo realizado por Christopher em 2014, a elaboração de um hambúrguer de tilápia enriquecido com ingrediente funcional e com coproduto de gabiroba obteve a coloração alterada devido à presença de carotenoides no resíduo do fruto. O murici é um fruto do tipo drupa. Possui uma coloração amarelada, um formato esférico e levemente achatado. O seu diâmetro é aproximadamente de 1,5 a 2 centímetros. A floração ela ocorre no início do fim do mês de agosto e a frutificação no final de setembro, podendo também ser em meados de janeiro a março, dependendo do índice pluviométrico no ano da região. Para o potencial alimentício, e este relacionado à indústria e à química, as aplicações relatadas sobre o fruto estão concentradas no uso dos extratos em fármacos e cosméticos, pois a literatura não apresenta o uso da fruta na comercialização de alimentos. Para parte disto se deve à elaboração de produtos de maneira informal e ao próprio consumo in natura. A mamacadela é um fruto do tipo drupa com uma casca globosa, sua coloração amarelo alaranjado e com uma textura verrugosa. O diâmetro varia de 4 a 5 centímetros. Para o potencial alimentício da mamacadela, a literatura ela não aponta o uso desse fruto em produtos alimentícios disponíveis comercialmente. No entanto, pelas características intrínsecas do fruto, acredita-se ser viável a aplicação da polpa em produtos de confeitaria, panificação,
geleias, doces, sucos, sorvetes e também compotas. Para a indústria química, o fruto ele apresenta um potencial para aplicação na indústria não alimentícia, devido às propriedades antimicrobianas em lesões em pacientes diabéticos e também no tratamento do vitiligo. O baru, uma leguminosa do tipo drupa, formato ovalado e suavemente achatado, com coloração marrom, tegumento externo liso e brilhante. Possui apenas uma amêndoa comestível. A frutificação do baru ocorre entre os meses de setembro e outubro. O potencial alimentício do baru ele pode ser aplicado de diversas formas. As amêndoas elas podem ser processadas a fim de se obter uma farinha. A polpa do fruto pode ser utilizada na produção de doces e das sementes pode-se extrair o óleo. Estas podem também ser submetidas à torrefação. Dentro da indústria química, Lubas e colaboradores mostraram que os parâmetros nutricionais de barras de chocolate adicionadas de castanhas de baru foram satisfatórios, com um aumento no teor de umidade, resíduo mineral fixo e um aumento na proteína e redução no teor de carboidratos totais, se utilizando 35% de amêndoa, tal como menor teor de lipídios e calorias com adição de 15% dessa amêndoa. A bocaiúva é um fruto do tipo drupa. Apresenta coloração que varia de amarelo ao alaranjado. Um formato globoso com diâmetro de 2,5 a 5 centímetros. A frutificação da bocaiúva ocorre durante o ano inteiro, sendo que o período de amadurecimento dos frutos ocorre principalmente entre os meses de setembro e janeiro. Para o potencial alimentício da bocaiúva, com o processamento da polpa e também da amêndoa, a fim de se extrair óleos, os farelos são obtidos como coprodutos e apresentam proteínas, fibras e também carboidratos. Em um estudo realizado por Ferreira e colaboradores em 2013, utilizou a bocaiúva em um alimento funcional do tipo shake, rico em minerais, fibras, fonte de vitaminas E e A, realçando as ações antioxidante, anti-inflamatória e quimiopreventiva do fruto. Para a indústria química, devido às suas propriedades nutricionais e funcionais tecnológicas, a capacidade de absorção de água e gordura, um emulsificante, estabilizante e diante de tudo que foi apresentado quanto ao potencial alimentício relacionado à indústria química desses frutos, fica claro que a exploração dos frutos do cerrado ela apresenta um potencial no cenário agroindustrial brasileiro. O processamento e a aplicação eles vislumbram agregar um valor comercial e nutricional, além de conferir aroma, sabor e cor, características que são únicas e peculiares destes frutos, que apresentam uma grande perecibilidade. Além disso, a extração também de óleos essenciais e compostos bioativos destas matérias-primas, posteriormente micro ou nanoencapsulados, como uma tendência e desafios para um melhor aproveitamento e preservação dos componentes do fruto, poderá assim fortalecer o uso dos frutos do cerrado. Essas aplicações poderão assim viabilizar a comercialização dos frutos, gerando emprego e renda à população local, favorecendo assim a ampliação do setor industrial, minimizando o desperdício e promovendo a geração de coprodutos. Muito obrigado a todos pela atenção. Estamos à disposição para as eventuais dúvidas.